nova lei de garantias trouxe vários reflexos interessantes, né? Mas uma questão que o doutor colocou, acho que é muito importante, doutor Narciso, que é mais de um devedor para uma mesma garantia, essa viabilidade, né? Então, peraí, você que está me assistindo, você é advogada, você é advogado, olha só a temática que nós vamos entrar aqui neste episódio do nosso Adnocast. Será que eu posso ter uma mesma garantia para beneficiar mais de um devedor fiduciante? É esse tema que nós vamos ver no episódio de hoje do Adnocast. E nesse nosso 11º episódio do Adnocast, nós estamos aqui com uma banca fantástica para discutir esse tema interessante de alienação fiduciária. Então eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Primeiramente, doutor Narciso Orlandi Neto. Tudo bem, doutor? Graças a Deus, tudo bem. Que maravilha, bom revê-lo. Né? Nós tivemos semana passada um outro episódio interessante, falando sobre vários... Aliás, você não viu o episódio passado? Corre lá para assistir, hein? Tá imperdível. Certidões, negócio jurídico imobiliário, due diligência. A gente discutiu tudo isso no episódio passado. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui, doutor Narciso. E também o nosso amigo aqui também, doutor Bruno Drummond Group. Muito obrigado pela presença hoje. Obrigado pelo convite. Que maravilha. Também estava na semana passada aqui no nosso... Foi um ótimo debate. Foi um maravilhoso debate. E o nosso grande atual presidente da Adnotário, doutor Mauro Antônio Rocha. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Que maravilha, obrigado. Mas vamos formalmente apresentar aqui doutor Narciso Orlandi Neto. Ele é advogado formado pela USP, juiz de direito e desembargador do Tribunal de Justiça aposentado. Ele agora advoga no escritório Lobo e Orlandi, autor de diversas obras jurídicas. Ó, estou aqui com essa segunda edição, Registro de Imóveis, uma obra imprescindível para o seu escritório, com casos práticos. É uma leitura, até a gente estava conversando, né, fora aqui da gravação, uma leitura muito agradável mesmo, vale a pena, editora GEM. Então, vale a pena você adquirir esta obra incrível, Registro de Imóveis. Autor de outros livros também, artigos na área de direito registral e notarial. E nosso membro honorário da Adnotário. Obrigado, doutor, pela presença. É um prazer, é um prazer. Obrigado. Maravilha. E também o doutor Bruno Drummond Group, que é advogado e geógrafo. É interessante, eu acho que é muito interessante essa simbiose aí de áreas, né? Dá um crescimento muito grande para a aplicabilidade do direito. Sim. Né? Ele é nosso coordenador do núcleo de ambiental da Adnotário, também é especialista em direito ambiental, agrário, notarial e registral, membro também da Ibradim e também das comissões de direito do meio ambiente e direito agrário da OAB de São Paulo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, obrigado. Maravilha. E olha só, o tema hoje é alienação fiduciária em garantia. Nova lei das garantias, a lei 14.711, né, de outubro de 2023, que está causando muita questão, muita polêmica. E a nossa grande questão de hoje é: posso ter uma mesma garantia de imóvel para mais de um devedor? Essa é a questão que nós vamos discutir, analisar, conversar aqui. Mas antes, vamos começar de uma coisa básica, né? Vamos anteriorizar essa discussão, porque esse contrato de alienação fiduciária, eu quero ouvir a opinião de vocês, é um contrato típico ou atípico? Mauro? O pai da alienação fiduciária aqui. Exatamente. Obrigado. No meu entender, é um contrato típico. Está lá no artigo 24, que traz todos os requisitos do contrato, tá? Sem os quais o contrato pode ser questionado. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade em definir isso. Até porque anteriormente já existia alienação fiduciária de bem imóvel, não é como contrato atípico. O Caio Mário Pereira, ele nas instituições de direito civil, ele traz lá alguns exemplos. Ele diz lá, olha,
A alienação fiduciária de bem imóvel já existe, é praticada e às vezes levada aos tribunais, né, que decidem pela sua validade. Então, com a 9.514, ela foi conformada, não é? A alienação fiduciária. E lá no artigo 24 tem um rol de 7 ou 8 itens, que são os itens necessários do contrato de alienação fiduciária. Isso, aliás, só para fugir um pouco aqui, isso, aliás, é o que nos deixou atônitos com a decisão do CNJ, que passou a exigir a escritura pública nos contratos de alienação fiduciária praticados entre pessoas não integrantes do sistema financeiro da habitação, um absurdo, do sistema financeiro nacional, não é? Por nós consideramos absurdo, não sei, sem lá as razões dele. Tá? Então, no meu ponto de vista, sim, contrato típico. É importante essa definição do Mauro, porque, sendo um contrato típico, a possibilidade de o jurista inserir outras cláusulas é muito limitada. Ele não pode mexer em elementos essenciais do contrato de alienação fiduciária. Quando era contrato atípico, tudo bem, você pode fazer, mas não gerava um direito real. Hoje, pela lei, ele gera um direito real, imobiliário. Então, a tipicidade é muito importante. O direito real de garantia. O fato de ele ser típico é importante para definir o que é o contrato. É interessante que o Mauro falou, porque assim, se a lei não proíbe, está permitido. E quando a gente quando a gente fala em contratos, né, você tem as disposições contratuais bem abertas, né, e a imaginação é fértil. Né? A gente tem uma imaginação muito fértil. E assim, e quando a gente pensa na alienação fiduciária, vamos imaginar que não existisse a lei 9514. Né? Vamos pensar no contrato atípico. Você tem que... Quem maneja a alienação fiduciária são grandes instituições, na maioria das vezes. Né? Então, grandes bancos e tal. Eles têm um poder de direcionar o contrato. Então, isso que o doutor trouxe, doutor Narciso, é importante porque há uma adesivação desse contrato. É um contrato de adesão que, se não fosse a tipificação legal, nós teríamos uma super, hiper, mega proteção do credor fiduciário em detrimento do devedor fiduciante. Né? Então a lei ela veio traçar essas balizas, essas diretrizes para falar assim, ó, esse esqueletão você não pode mexer. E esse esqueletão vai garantir tanto o credor como também direitos ao devedor fiduciante. Às vezes é difícil definir o que é essencial no contrato e o que não é essencial. A lei fala isso, mas será que não pode, isso não fica sujeito à vontade das partes também? Sim. Aquelas cláusulas que são obrigatórias. Uma cláusula que foi modificada recentemente, já não é tão radical, mas aquela da insubsistência do saldo credor, do saldo devedor, depois da venda do imóvel. Hoje está relativizada, sim, mas nisso as partes podiam mexer. Outra coisa, o vencimento antecipado da dívida, a Corregedoria de São Paulo tem uma norma dizendo que não pode haver vencimento antecipado da dívida. Hoje já tem. Mas é normal. Aí, eu trato disso no meu livro, que está ali. Opa, vamos pegar. Narciso trouxe. Que maravilha. Estava atrás desse livro fazia muito tempo. Aqui sou garoto propaganda. Então, eu falo disso porque nós não podemos esquecer que a Lei 9.514 veio para trazer a alienação fiduciária de bem imóvel para o mercado imobiliário. Aquisição de moradia, de qualquer tipo de imóvel, basicamente. Né? Então, ele traz lá condições que são aplicáveis ao negócio de compra e venda de bem imóvel com financiamento ou parcelamento do preço e garantia imobiliária. Tá? Com o sucesso da alienação fiduciária, o que aconteceu? Outros grupos passaram a utilizar. Né? Então, os bancos, por exemplo, passaram a utilizar a alienação fiduciária em todas as operações. O comércio utiliza a alienação fiduciária, a indústria utiliza, prestação de serviços utiliza. Tá?
E aí ela já não se amoldava mais. Tá? Então, passou-se a criar algumas cláusulas para além daquelas constantes do artigo 24. Tá? Uma delas é essa que o doutor Narciso se referiu agora há pouco, que é o do valor remanescente da dívida. Né? Nos contratos fora do mercado imobiliário, já se praticava essa cláusula, tá? Exigindo o pagamento do valor remanescente da dívida, embora o contrato dissesse que não. A questão do vencimento antecipado. A lei proíbe o vencimento antecipado? Não. A lei só não permite que se faça o vencimento antecipado com execução extrajudicial. Tá? Porque a execução extrajudicial é utilizada exclusivamente no caso de inadimplemento do pagamento da dívida ou parcela da dívida. Tá? Então são coisas diferentes. Mas o mercado foi se adaptando. De lá para cá, com as diversas alterações, e essas alterações são sempre propostas a partir dos interesses das instituições financeiras, né? Elas dominam. E dos construtores também. Mas principalmente das instituições financeiras, né? 90% das alterações. Então, essas alterações não foram suficientes até hoje, mesmo com a 14.711, para regularizar essa situação dos outros setores, que não o setor da construção. E o pior, Mauro, o pior é que essas alterações não ficam concentradas na 9.514. Elas começam a se espalhar nas leis, né? Pega a lei do contrato de abertura de crédito, tem disposição que se aplica à alienação fiduciária e não consta da 9.514, é um perigo até. Então, a gente está criando um microsistema, né? E é complicado você analisar diversas leis para complementar a interpretação de uma a outra. Então, assim, eu acho que deveria ter aí é uma questão legislativa, né? O legislativo ele não tem esse sentido prático da aplicação da norma com relação a vamos concentrar tudo que é alienação fiduciária na lei de alienação fiduciária. O problema é o Instituto do Jabuti no direito brasileiro. Tanto que tem disposições interessantes da Lei 14.711 que não encontram repercussão, né, não estão na Lei 9.514 e que você precisa ler conjuntamente com a Lei Geral das Garantias. Exatamente. Porque, né, não tem essa premissa. Você tem que pegar um monte de lei para entender o que está acontecendo. Em vez de fazer aquele crochê na Lei 9.514, eles começaram a criar sucessivas normas que vão se complementando. Eu confesso, às vezes eu vendo um contrato de alienação fiduciária, esses mais complexos, eu fico com dificuldade, né? Eu não posso me basear só no 9.514, eu tenho que procurar onde é que está isso aí. Sim, verdade. Mas o fato, eu até vou defender um pouco o legislador, é que a lei 13.465, é isso, né? Que tem 13.465. Essas disposições aqui, o senhor se referiu, o artigo 9º da lei, elas não se referem exatamente à alienação fiduciária. Elas se referem ao negócio financeiro, tá? Embora com garantia de alienação fiduciária. Então você fala, mas ali mudou a alienação. Não, a alienação fiduciária continua exatamente a mesma. Certo? Agora, o negócio financeiro admite que se faça lá algum tipo de diferenciação. Tá? Por quê? Porque o Banco Central ele tem que regulamentar isso aí. Ele não regulamenta a Lei 9.514. Ele regulamenta a 13.465. Até porque, Mauro, a alienação fiduciária em garantia é um contrato típico, mas acessório. Sim. Né? Eu acho que isso também é importante. Então, a acessoriedade, por quê? Porque tem um negócio jurídico principal, que é a causa da garantia que está sendo ofertada. Então, justamente o que você está falando é, olha, nós vamos ter outras leis que vão regular o negócio jurídico principal que deu causa para a garantia ser constituída. Certo. Tá certo.
que definiu que aquele negócio, contrato de abertura de crédito, não pode ter saldo remanescente. Certo? Sim. Não pode ter saldo remanescente. Por quê? Porque é um negócio financeiro, um negócio regulado pelo Banco Central, tem que ter garantia integral. Certo? Então, se a garantia não é suficiente, alguém vai ter que pagar por isso. Tá? E isso, evidentemente, acaba, de alguma forma, esbarrando lá com a alienação fiduciária. Eu tenho uma dúvida séria, Mauro, que nós colocamos aí nos nossos temas de discussão, que é sobre a possibilidade de um contrato de alienação fiduciária, de propriedade fiduciária, garantir mais de uma obrigação distinta. Eu tenho visto muitos contratos desse tipo. Eu vi contratos em que eram contratos de abertura de crédito, em que 50 pessoas jurídicas diferentes declaravam suas obrigações e uma terceira pessoa jurídica dava em alienação fiduciária para garantir essas obrigações. 50 obrigações diferentes de 50 pessoas jurídicas diferentes, evidentemente, e obrigações distintas, com vencimentos distintos, com valor distinto. Pode um contrato de alienação fiduciária, a propriedade fiduciária de um imóvel, garantir todas essas obrigações simultaneamente? Então. Questão que não quer calar, hein? Ó, te colocou agora numa sinuca de bico, hein? Não, eu já pensei nisso algumas vezes. Eu acho que, do jeito como o senhor colocou, não. Tá? Agora, eu acho possível que você tenha uma alienação fiduciária, assim como você tem uma alienação fiduciária que garante, que pode garantir que o fulano, ciclano e beltrano adquira um imóvel, tá? E dê aquele imóvel em garantia. Tá? Então, na verdade, você tem 3 devedores ali. Mas a obrigação é uma só. Uma obrigação só. Isso. Agora, é possível também, eu acho possível, que, por exemplo, fulano, ciclano e beltrano adquiram 3 unidades de um mesmo empreendimento, né? Vamos colocar assim para ficar mais fácil, né? Que pode ser qualquer outra operação. 3 unidades do mesmo empreendimento e que seja garantido por uma alienação fiduciária de terceiro. Agora, esses imóveis, essas garantias devem ser idênticas, essas dívidas devem ser idênticas, no mesmo valor e com os mesmos vencimentos. E no contrato deve constar que o vencimento, que o inadimplemento de qualquer uma das parcelas, de qualquer dos 3, vai importar na execução extrajudicial, né? E que aqueles imóveis serão levados a leilão. Mas aí você tem uma relação mais próxima entre esses devedores. Eu acho que a questão que o doutor Narciso traz é uma questão de independência tamanha. Sim. Entre essas 50 pessoas jurídicas e as obrigações pactuadas que fogem a um controle quando você tem 3, 4 pessoas sendo as codevedoras de obrigações, ainda que sejam obrigações distintas, como você deu o exemplo, são 3 apartamentos no mesmo empreendimento, né? Fica mais fácil. Agora vamos pensar para um crédito rotativo, talvez dessas empresas, ou qualquer outro que seja, porque não foi com certeza para aquisição de imóvel, né? Obviamente, nesse exemplo. Né? Então é um outro negócio jurídico qualquer. Então você acaba tendo que, primeiro, aí eu vou devolver a pergunta para o doutor. É o mesmo contrato que está sendo celebrado, é um negócio jurídico que é o mesmo entre todas, inclusive com aquele terceiro que está ofertando em garantia de alienação fiduciária o imóvel e o credor fiduciário, ou são contratos distintos? Não, o mesmo contrato. É o mesmo contrato, um instrumento só, um contrato só, garantindo obrigações diferentes. Tá. A minha dúvida é a seguinte: a execução extrajudicial faz parte da tipicidade do contrato de alienação fiduciária. Como se executa? Supondo. Bom, então eu tenho que admitir que
a garantia é excludente, porque se eu executar uma das dívidas, as outras vão ficar sem proteção. Sim. Mas isso não inviabiliza as demais obrigações por conta da acessoriedade da garantia. Eu acho que esse é um risco do credor. Por quê? Se a gente pensar de que, vamos imaginar que um desses 50 se tornou inadimplente. Então vamos trazer para o caso concreto, né? Ele se tornou inadimplente. Primeiro, a premissa é que a garantia é suficiente para cobrir todas as obrigações. Pelo menos o credor fiduciário fez essa análise. Então, vamos imaginar que a soma de todas as garantias dê 10 milhões e o credor fiduciário recebeu em garantia um imóvel que vale a 15. Então você transformou aquelas obrigações numa única... Não, eu só fiz uma soma para fazer uma equivalência com a garantia. Tá bom, e eu vou executar o quê como credor? Não, aí vamos imaginar que você tenha uma única... Primeiro que eu acho que é uma questão registrária aí de como vai ser isso evidenciado na matrícula do imóvel complexa, né? Mas vamos para o inadimplemento. Então, aquele devedor específico inadimplente vai ter que ser intimado para purgar mora. É a primeira fase aqui da alienação fiduciária, da expropriação. Ele purgou a mora ou não? Se não purgou a mora, se purgou a mora, convalidou o contrato, segue o jogo, né? Aí não tem mudança nenhuma. Mas se ele não purgou a mora, você vai ter que executar extrajudicialmente a dívida deste específico devedor. Mas vai discutir o quê? Vai discutir o bem todo, porque a garantia é una. Sim. Porque você não tem uma divisibilidade do imóvel para fins, tantos por cento, tanto. E ainda assim, numa expropriação, ainda que extrajudicial, você tem que, se o bem é indivisível, você não pode alienar, na minha forma de ver, você não poderia alienar uma fração. Então você não vai dividir uns 50 avos do imóvel para alienar. Então a garantia seria discutida no todo, né? Aí talvez entre a questão que a gente estava conversando anteriormente de eventual disposição de vencimento antecipado das demais, para que os credores possam, o credor fiduciário possa concorrer no recebimento delas, pela garantia. Mas eu acho que assim, a princípio a execução vai ser individualizada para cada devedor. Purgou a mora, e se eventualmente a dívida foi escutida, né, ou melhor, a garantia foi escutida, você teve a perda da garantia. Então o credor fiduciário ele corre riscos de ficar com obrigações a receber dos demais daqueles 49 que não foram inadimplentes, sem garantia agora, podendo, claro, de acordo com o contrato, exigir uma nova garantia, uma renovação e assim por diante. Mas eu tenho que, na minha forma de ver, eu trataria, e até eu estou pensando como leiloeiro nessa orientação, porque muitas vezes o credor fiduciário, ele não tem a expertise do ato da expropriação. Então eu vou falar, olha, você precisa disso, daquilo, tal. Eu presto uma certa consultoria nesse, principalmente, claro, quando não é instituição financeira. Obviamente, como nesse caso não deve ser, provavelmente. Mas você acaba tendo, no meu ver, uma individualização de cada um deles com uma garantia única. E o credor fiduciário que pode ficar descoberto da garantia. Mas pode ser assim. É um caminho de pensamento. Eu entendi. Eu acho, em primeiro lugar, que esse deve ser um contrato extremamente complexo, não é? Com obrigações e deveres para todos, e de forma subsidiária também, não é? Solidária, de forma solidária também. De forma que o inadimplemento de um pode ser purgado pelos demais que se subrogarão no valor pago. Aí eu vou pegar o lado contrário, não é? Para a gente ver se a gente consegue entender isso. Que é uma situação difícil de entender, não é? Vamos falar da alienação fiduciária de vários imóveis em garantia de uma só dívida, tá? Então é o inverso, não é? Diversas alienações em garantia de uma só dívida. A lei hoje permite, artigo 27A, que você determine a parcela garantida por cada um daqueles imóveis, tá? Então, se
houve inadimplemento da terceira parcela, nós vamos discutir o bem correspondente à terceira parcela, e não todos os bens oferecidos em garantia fiduciária. Ele deve 30, então eu vou pegar aquele imóvel que garante os 30 só. Que garante os 30, exatamente. A dívida toda é de 100, A vida Sim. mas ele só deve 30. Ué. Exato. Então você vai discutir aquilo lá. O terceiro, se for a quarta parcela, é o quarto imóvel. Ou seja, aqueles que o contrato definiu. Tá? Isso não poderia ser utilizado na situação contrária, na situação onde você tem um imóvel e diversos devedores. É que eu acho que a diferença aí, substancial, é os 50 estão pagando parcelas mensais, porque cada obrigação é separada, é independente. Sim. Então, eu tenho 50 obrigações distintas, com prazos distintos, valores distintos de pagamento, eventualmente até juros distintos que pode ter sido pactuado, só que a garantia é a mesma. Então, por isso que eu acho que é interessante ir pelo tratamento individualizado, e eu acho que o credor fiduciário, quando analisou essa situação para pactuar, ele analisou o risco de ficar sem garantia até para valorar os juros remuneratórios que ele pactuou naquela operação. Porque pode ser que vamos imaginar que nas 10 primeiras parcelas já tenha um inadimplente. Só que você tem outros 49 que estejam pagando regularmente, que tem total solvência para pagar, continuar pagando. Então você acaba, se você não individualizar, você acaba até prejudicando outros, né? E aí talvez uma renovação da garantia, uma exigência de nova garantia, tal, porque a garantia não é principal do contrato. Aí a gente vai volta para o caráter de acessório da alienação fiduciária. É uma garantia real, contrato típico, mas acessório à obrigação. Então a obrigação, ela subsiste sem garantia. Perfeitamente. Então eu vou por esse viés. A gente admitiria, então, a lei admitiria, então, que eu manipule os valores do imóvel que está garantido e as obrigações que estão sendo garantidas. Sim. Eu poderia garantir várias obrigações desde que eu discipline no contrato como vai ser essa garantia em relação a cada um. Quer dizer, Aí não tem como, porque a execução é uma só. Não é? Então você tem 50 devedores, um deixou de pagar, você vai intimar os 50. Então você vai ter uma cláusula contratual que te permite isso. Provavelmente a solidariedade foi prevista. Não é? Então você vai intimar os 50. Diz, fulano está devendo, está inadimplente. Ele tem 15 dias para pagar. Os demais interessados têm o mesmo prazo para fazer o pagamento. Mas qual que vai ser o seu interesse como codevedor solidário da obrigação principal em purgar a mora de outro, sendo que você está inadimplente porque você não se subroga na garantia, porque não há uma previsão expressa legal. Então você vai ter alguém, um outro codevedor solidário purgando a mora por aquele, ficando com crédito. E como que ele vai executar esse crédito? Pela garantia? Não, mas é problema dele, porque ele tem uma garantia. Então, mas não vai ter interesse para o devedor solidário pagar. Purgar a mora, ele perde o imóvel. Ele vai perder o imóvel. Exatamente. Não, mas o imóvel não é de um terceiro? Pode ser, mas ele vai ter uma obrigação em exemplo. relação ao fiduciante, ao terceiro fiduciante, né? Mas se não for purgada aquela parcela de um dos 50, vai executar. Vai executar o imóvel. O inteiro, total. Certo? Vai executar o imóvel. Tendo sido executado o imóvel, se houver sobrejamento, Que provavelmente haverá. Ao proprietário, não é? E o proprietário vai resolver a questão ali. E aqueles 49 seguintes ficarão sem garantia. Ao ficar sem garantia, vencimento antecipado, execução judicial, execução regular da dívida. Então, supondo que o segundo leilão seja negativo, quitam-se todas as obrigações? Não, nenhuma. Então, nenhuma. Não, só aquela aí vai depender do valor da dívida inadimplida,
para ver qual é o valor do segundo leilão, porque o imóvel entra pelo valor do segundo leilão, né, no caso do leilão negativo. Assim, se alcançar o valor lá, quita o valor daquela dívida. Então, daquela dívida que foi inadimplida. Os demais estão agora sem garantia nenhuma. E devendo integralmente. Devendo integralmente. Tá? Porque elas são independentes entre si. Vamos falar que, assim, nós estamos num negócio de 50 pessoas. 50 empresas. Nós estamos com um contrato grande. 10 milhões de reais. Não, milhões é pouco aí para o negócio, né? Para esse negócio é pouquinho. Isso daí está na casa do bilhão fácil. Não, está na casa do bilhão fácil isso daí. 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais. Doutor Narciso nem quer falar, mas ó, dá para falar, é mais de 1 bilhão. Ó, a carinha dele. E a garantia é uma só. É uma só. Um imóvel. Imagina o imóvel que foi dado em garantia. De 1,5 bilhão. Não é? Não é difícil. Os imóveis lá que a Caixa financiou lá da Olimpíada, era por esse número aí. 1,5 bilhão. Tá? Muito bem. Você tem 50 devedores. Um inadimpliu. Todos foram intimados. Ninguém compareceu, consolida a propriedade. Tá? Leva leilão. Vamos vender por 1,5 bilhão, não vai aparecer ninguém. No segundo vai aparecer alguém para pagar lá 700 milhões. E aí a gente tem que tomar o cuidado com aquele valor de 50% que é discutível para o segundo leilão, né? Se aplica ou não o Código de Processo Civil para 50%. Então 750 milhões para ficar né? Olha lá. É fugida. É fugida. Porque é discussão que pode. E outra, muito provavelmente, se a gente pegar essa dívida e dividir pelos 50, muito provavelmente essa dívida inadimplida é inferior a 50%. Muito inferior. Sim. Muito 1 mesmo bilhão dividido por 50, quando dá? 20 milhões cada um, é isso? 200, 25, 9 vezes fora nada, vezes 3, 6, calculador. Bom, 9 vezes não. acho que é 200 mil, né? 200 milhões, né? Considerando o Não, bilhão. 200 milhões não pode ser. 20 milhões. 20 milhões. 20 Tá? milhões. Então, quita a dívida de 20 milhões e 730 mil é o que sobrejou. Vai devolver lá. Vai devolver para o proprietário. Vai devolver. Que é um terceiro, a princípio, nesse exemplo, é um terceiro, não é co-devedor. Se é no meu banco, eu não devolvo nada. Eu utilizo esse sobrejamento para pagar as outras dívidas. Mas aí é o limite. Se pode ou não pode, nós vamos trabalhar depois. Mas o dinheiro está na minha mão, da minha mão não sai nada. Isso pode constar do contrato. Pode constar, inclusive, do contrato, exatamente. Tá? E ainda vai ficar uma dívida remanescente que eu vou executar judicialmente. Mas sem garantia nenhuma daquele imóvel, porque ele já foi Aquilo discutido. já foi resolvido. Então, mas aí a obrigação ficaria subrogada no saldo remanescente, no como é que a lei fala do que sobrou da venda do imóvel. Sobrou, sim. Residual. Só para garantia. Mas o resto vai ter a sua execução civil Então, normal, né? Aí tem que. Aí deixa de ser garantia real, né? Agora, porque ela já desapareceu, né? Vamos partir do princípio que esse imóvel não será vendido. Tá? Então, no segundo leilão, não houve venda. É incorporado ao patrimônio do credor. Muito bem, ele incorporou um imóvel avaliado em 1,5 bilhão. Por quanto? Por 20 milhões. Ou por 750 milhões? Por quanto ele vai pagar? Então, aí diz a lei. Diz a lei que ele vai incorporar por 750 mil. Milhões. Nesse Milhões. 750 milhões. Tá? Ou seja, é o valor, o valor referencial mínimo. Então vai ter valor sobejando, porque ele recebeu 20 milhões, que era a dívida executada, mas ainda sobrou 730 milhões. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai ter que, Então, na minha forma de ver, ele tem que devolver para o proprietário. Aí que está o buraco na lei. A lei não trata desse assunto. Certo? E na dúvida tem que fazer consignação em pagamento. Hein? A lei não trata desse assunto. A lei diz simplesmente o seguinte: no segundo leilão não houve
comprador, você vai consolidar, você vai Incorporar. pelo valor do referencial mínimo e encerra o assunto. Então, se a dívida for maior do que o referencial mínimo, que é 750 mil, ele vai cobrar a diferença, tá? Como valor remanescente. Agora, se a dívida for menor, a lei não diz que ele tem que devolver. Mas tem que devolver, né? Por que ele tem que devolver? Aqui você vai ter um enriquecimento sem causa do mínimo. Isso é outra questão, tá? Isso nós vamos discutir depois, fora da alienação fiduciária. Sim, mas é uma consequência da alienação No fiduciária. procedimento de alienação fiduciária, não tem essa obrigação. Sabe? Não consta. Eu entendo que é uma consequência natural. Pode ser. Nós vamos discutir depois. Você vai me acionar, vai discutir tudo isso. Não, eu acho que você deve depositar, fazer consignação em pagamento. Claro que não é devido. Mas não é seu. O seu é os 20 milhões. Não é você. Que os 20 milhões, o meu é o valor da dívida total. Sim, mas você usou ele pagando 20 milhões. Então você vai dar quitação para os outros também. Vou dar quitação dos 730 para os outros. Não, aí é uma outra. Aí você abrange outra situação. Por isso aí que o tudo contrato bem. precisa ser Precisa ter explícito. Essas variações, algumas são possíveis, como essas que o Mauro falou, mas elas precisam constar do contrato. Sim, é um contrato Porque senão você extremamente tumultua a complexo. execução. Extremamente complexo esse contrato. Tem que constar do contrato. Então, quer dizer, então a gente está falando que a Lei 9514 traz diretrizes básicas necessárias, imprescindíveis para a alienação fiduciária ser constituída, sem prejuízo de adendos que não contrariem a sua vertente. A tipicidade. Mas que não tem nada a ver com a alienação fiduciária. Certo? A alienação fiduciária é simples. Não pagou, intima, não pagou, consolida, leilão. Não, mas tem os efeitos da alienação Mas aí fiduciária. são cláusulas relativas ao negócio. O contrato de alienação fiduciária está disciplinado na lei para garantir uma única obrigação com um único devedor. Na verdade, até essas ampliou agora variações aí, desde que sejam possíveis. Eu pergunto isso, eu fiz o questionamento inicial, porque eu penso nas outras garantias, os outros direitos reais de garantia. A hipoteca pode garantir duas obrigações? Pode. Será que pode? O penhor? O penhor já é mais difícil. Porque quando a gente pega a lei sempre fala na obrigação, sempre no singular. Não admite a possibilidade de obrigações. Sempre a obrigação garantida. Sim. Por isso que eu acho que na execução vai ser individualizado o panorama. Porque aí volta a questão da acessoriedade da garantia. Você vai executar só para aquele primeiro inadimplente. Ela vai ser a garantia daquele, ainda que aí você pode colocar no contrato que o que sobejar daquela execução, como nesse caso, vai ser usado para os demais. Só que aí você também tem que colocar o vencimento antecipado das outras obrigações. Tá. A gente chegaria à conclusão de que só um credor idiota admitiria uma garantia para duas obrigações. Sim, é um risco gigantesco para o credor. Posso dar uma? Eu gostaria de ver um contrato desse. Gostaria de ver um contrato desse. Tá. Eu colocando uma tarja lá no valor. Eu recebo sempre. Nas consultas eu recebo sempre. Mas tem uma outra hipótese pior ainda. Vários contratos, várias obrigações, vários devedores e vários credores. Um terceiro dá em alienação fiduciária para garantir uma dívida do Bruno, uma dívida do Mauro e uma dívida do Jorge. Aí é um credor só. Um contrato só, um imóvel só. Aí só para um credor só. Não. Cada uma com um credor diferente. Cada uma com um credor diferente. Então, mas Eu acho que é a insanidade dos credores. É muito risco para o credor. o que eu vejo é o seguinte, a gente não pode confundir as coisas. Não existe alienação fiduciária com dois imóveis. Não, aqui a garantia, ele está usando o exemplo de um imóvel só.
É um imóvel, É um imóvel só. É um imóvel só. É um imóvel só. Então, o proprietário fala o seguinte: ele é meu amigo, é seu amigo, é amigo do Bruno. E aí ele fala o seguinte: pô, eu garanto vocês, porque vocês são meu brother. Então, você tem um credor, você tem outro credor, eu tenho outro credor. Exatamente. E o terceiro fala o seguinte: o meu imóvel vai garantir todos vocês. Aí o credor do Bruno aceita, o seu credor aceita, o meu credor aceita. Só que eu sou o mais pobrezinho aqui da mesa, eu fico inadimplente, não consigo honrar aqui. Né? Justamente eu não vejo problema, porque aí a alienação fiduciária é feita com Não, mas o mesmo contrato. 6 fiduciários. Sim, 3 credores fiduciários. Mas não há solidariedade entre eles. Uma solidariedade ativa, né? Não, Seria o caso. Entre os credores? Porque não Não se solidariedade, presume também. Você também tem que. Absolutamente distintas. Só parece. É inconcebível, não é, Mauro? Não é inconcebível? Esse pessoal está inventando. Mas o pessoal está fazendo e está apresentando para o registro de imóveis. Mas Essa é a questão. o que eu não consigo compreender é como o credor aceita essa garantia, que é muito pueril, é muito frágil. Porque assim, é uma garantia real? É uma garantia real. Mas peraí, se o meu credor vai executar porque eu fiquei inadimplente, o teu credor fica a ver navios. Mas o registro de imóveis, o senhor acha que tem que impedir esse contrato? Tem. Eu acho que deveria, até para suscitar dúvida e ter um posicionamento aí. Eu acho que um critério bom para você ver se você pode registrar o contrato de alienação fiduciária é saber se ele comporta a execução. Sim. Como é que vai ser a execução disso daí? Sim. Se eu tenho 2 créditos garantidos com credores diferentes, eu tenho que estabelecer uma prioridade. Não existem créditos com a mesma prioridade. Quem tem prioridade para isso? Como na hipoteca. Aliás, eu acho que para resolver esse problema de obrigações distintas é que o legislador trouxe a alienação fiduciária da propriedade superveniente. Sim. Lembra aquela medida provisória que permitia 2 alienações fiduciárias, que durou pouco tempo? Sim. Ela se extinguiu a medida provisória? Mas aí você tem uma situação interessante que nesse caso da alienação fiduciária superveniente ou sucessiva, ela é registrada ao tempo da Constituição, mas ela só gera eficácia condicionada ao cair da anterior. É como a então, hipoteca aí você de segundo grau. Então, como a hipoteca de segundo grau. Eu preciso esperar a preferência do primeiro. Até eu perguntei pro Mauro em outro episódio, né, que a gente conversou, eu falei assim: Mauro, a gente pode chamar de alienação fiduciária de primeiro grau, de segundo grau, terceiro grau? Né? Você falou perfeitamente que é a mesma ideia. Ou o penhor que não se... A lei não prevê primeiro, segundo grau, eu uso assim, tranquilamente, penhor de segundo grau, terceiro grau. Como É bom lembrar que a alienação superveniente, ela não foi regulamentada pelo Banco Central até agora. Aí a pessoa pergunta: mas precisa de regulamentação do Banco Central? Não precisa, só que ela tem a ver diretamente com crédito financeiro. A obrigação principal. E o crédito financeiro tem regulamentação pelo Banco Central. E ele vai dizer assim: eu aceito a alienação fiduciária, aceito hipoteca, aceito isso, aceito aquilo. A regra é: todo negócio financeiro tem que ter garantia. Tá? O Banco Central, até agora, pelo que eu entendi, ele não concorda que exista garantia na alienação fiduciária subsequente. Está esvaziado, não é garantia ainda. Não tem. Ela tem pode garantia. nunca existir. Né? Então, por isso então, assim, o credor vai valorar, primeiro, se vai aceitar ou não uma garantia superveniente, e outra, os juros vão ser completamente distintos, porque o risco dele é maior de não ter garantia. Sim. Porque desculpa, Mauro, ainda que ele tenha a possibilidade de purgar a mora do anterior e aí se subrogar nos direitos, mas mesmo assim... Aí eu volto ao que você estava falando agora há pouco, que só um credor muito louco para fazer um negócio dele. Só que, na verdade, assim como a alienação fiduciária superveniente, que ainda não está sendo aplicada, mas quando for aplicada, ela só será aplicada para aqueles negócios que não precisam de garantia. Por quê? Porque são negócios garantidos pela própria natureza. Não é? Então eu estou emprestando dinheiro para uma grande empresa automobilística, para uma grande petrolífera,
Não é? É uma cautela, né? Exatamente. Então eu sou obrigado a fazer uma garantia. Mas você viu Mas como a você garantia teve... não é essencial do negócio. Porque mesmo sem garantia, eu faria aquele negócio se eu não estivesse obrigado a exigir uma garantia pelo Banco Central. Não, e você nem está obrigado. É que você tem a obrigação pelo Banco Central de exigir Isso. uma garantia. Exatamente. Então aí você tem realmente uma análise muito mais importante da pessoa do devedor do que da garantia. Porque a garantia ela vira só uma formalidade que pode vir a ser necessária, mas geralmente não será. Exatamente. Exatamente. Eu duvido que algum banco empreste dinheiro para mim, ou me faça um financiamento com Uma alienação anterior. garantia Sim. superveniente. Difícil. É evidente. Mas não, eu preciso de uma garantia real, uma garantia fidejussória, alguma coisa. Não é? Agora, se eu sou um milionário, eu vou fazer o negócio, vamos fazer uma superveniente, porque eu sei que você vai pagar. Porque se você quebrar antes de me pagar isso aqui, eu vou dançar, porque o seu imóvel não vai cobrir a sua dívida anterior e vai faltar dinheiro, Sim. não é? Que é o normal na alienação fiduciária. Precisa muita confiança, né? Para aceitar a segunda. Exatamente. Sim. Mas aí a fidúcia vai ter mais valor do que a mais garantia ou menos real, como a né? hipoteca de segundo grau, né? Sim. Eu preciso ver qual é a equivalência, qual é a relação entre o valor da dívida e o valor do imóvel. Sim. Isso influi muito. Com certeza. A avaliação já vai ter um discrepante com relação ao montante que vai ser emprestado, as Exato. condições e tal. Exato. Agora, partindo já para uma reta final, por Não, favor, pode ser garantida apenas uma parte da dívida? Que é um outro questionamento que o doutor Narciso levantou, né? É interessante, né, Mauro? Porque é possível, eu tenho visto esses contratos também. Ele garante 20% da obrigação. Mas ele garante a 20% da obrigação sempre. Então vamos dizer que a obrigação vai ser paga em 5 anos. E o devedor vem pagando. Ela está garantindo sempre 20%, sempre 20%. Ele nunca termina. É. Se executar 20% e for paga a dívida, volta para o contrato 20%, 20%, 20%. Ela nunca termina. Ele sempre vai garantir a dívida toda. Isso até o final do contrato. Isso, porque são parcelas, veja, 200 parcelas, mas só garante 20% da dívida. Mas as 3 parcelas não chegam a 20% que eu estou executando. Aí ele purga a mora das 3 parcelas, volta a garantir 20%, 20%. Sim. É uma maneira de garantir com um imóvel de menor valor. Né? É normal. É normal esse tipo de contrato com Outra garantia que... Tem que ver se o credor aceita só a parcela, né, uma parte da dívida garantida. Aí a gente volta para o risco do credor fiduciário, né, porque o credor fiduciário acaba tendo risco. Ó, você só tem garantia de 20%, os outros 80% você está descoberto de garantia. Você tem duas situações, uma em que o imóvel vale mais do que 20%, ou mais até que a dívida, mas ele só garante 20%. Certo? Sim. Se ele for levado a leilão, o valor que ele pagará é 20%, o restante é sobrejante. E tem aquela situação em que o imóvel vale 20%. Tá? Aí você dá o imóvel integralmente em garantia de 20%. Aí, o que tem? Mas aí nem precisa constar que é 20% da Não garantia. precisa. Não, porque é o imóvel inteiro, então a garantia eu peguei 1 milhão, só que eu devo, a garantia do meu imóvel é de 200 mil. Eu não precisaria falar que é uma garantia de 20%, é uma garantia Você tem que falar, senão na hora da quitação quita tudo. Exatamente. Mas aí depende da origem, aí vai depender da origem do negócio principal, né, também. Os bancos fazem muito disso e eles cometem um erro, assim, fantástico, crasso, né? Então, logo na abertura do contrato, tem lá, contrato de alienação fiduciária, garantia de tantos por cento do imóvel. Só que os caras fazem o cálculo errado, porque não tem treinamento. Então ele pega um imóvel de 200 mil com a garantia de 100 mil, ele foi na garantia de 200% do valor. Não é? Então, numa situação assim de crédito imobiliário, por exemplo, tá? Na hora de executar, como é que é isso?
É isso que tem que disciplinar no contrato, né? Às vezes eles fazem a estipulação, variações da alienação fiduciária, mas esquece da fase de execução. Isso é que tem que ser disciplinado, né? É para isso que ela surge. Sim. Outra... O máximo é 100%. Garante 100%. Não importa o valor do imóvel. Outra modalidade que eu tenho visto é vários imóveis garantindo percentuais diferentes da dívida. Sim. Vários imóveis. Normal também. Que aí é o Então- que você trouxe, né? Aquela parte da dívida não foi paga, é aquele imóvel em específico que vai ser sujeito a... Sim ou não? Isso vai depender do que você... Do inadimplemento, Do inadimplemento. do tamanho da... Você pode levar todos os imóveis e garantir. Ele tá garantindo só 10%, mas tudo bem, ele vai ser levado ao leilão. Leva todos os imóveis. E tem jurisprudência no sentido de que se vendeu 3 e já satisfez a dívida, pode parar o leilão. Isso. Sim. Para o leilão. E Não vai libera os vender todos. demais. Já está na lei hoje. Só que for necessário. Já se né? fazia, Tá na lei. entendeu? Só que agora você tem... o leilão não é de todos, você faz... Né, se você Você pode Tem que fazer, direcionou, tem você que pode fazer- fazer em conjunto. faz picadinho, né? Você que vai definir, ou em conjunto, Ou separado. ou separadamente. Não é? Nós já fazíamos isso há muito tempo. Para quê? Exatamente para liberar o imóvel para novas garantias. Então, Sim. eu dava Não, é bom para 5 o mercado. imóveis. É bom para o mercado Ele esse já pagou refluxo. 40% da dívida, você pode liberar um lá que Sim. garante 20% para que ele É. faça um outro negócio. É um refluxo do mercado, porque ele vai alavancar outros negócios. Exatamente. Então é importante. Então, eu aprendi bastante, porque eu vi que eu posso modificar cláusulas não essenciais do contrato de alienação fiduciária em relação ao número de obrigações garantidas, por exemplo, desde que eu disponha no contrato como vai ser a execução delas. Com um único credor. Não sei se é exatamente isso, não. Eu acho que as cláusulas do contrato de alienação fiduciária são aquelas que estão lá. Certo? Essas outras cláusulas são cláusulas do contrato de crédito, onde eles pactuam lá solidariedade e tudo isso, que um vai cobrir a inadimplência do outro, se não cobrir, ou vai ter subrogação, se não cobrir, vai levar a leilão e vai haver vencimento antecipado do contrato Eles de têm que crédito, mexer na não obrigação. da alienação fiduciária, que não pode. Né? Eu acho que aí tem uma similitude entre os dois. Porque eu não consigo gerar efeitos para garantia sem falar que está dentro da alienação fiduciária e só no contrato principal. Então eu acho que assim, você mexe simultaneamente, aí você vai ter uma cláusula que mexe tanto no contrato principal como na garantia. Ou pelo menos uma declaração de que as obrigações são solidárias. Sim. Você precisa criar esse vínculo, porque senão você não tem o vínculo da garantia com essas obrigações. Não, mas o vínculo está lá. A garantia, aquele contrato de garantia se refere ao contrato tal. Ok? Muito bem. E ele tem lá as suas características de alienação fiduciária. Agora, o contrato pode ter cláusulas diferenciadas, mas que não mudam a natureza da alienação. Tá? Não vai impedir a purgação da mora, não vai impedir a consolidação, não vai impedir o leilão. Porque isso não daí é muda essencial. absolutamente nada. Mas os reflexos da alienação vão ser alterados. O pós, né? Porque aí você está pensando no quê? Na dívida escutida. Você está pensando na concretização, pelo menos, porque assim, se purgou a mora, a gente nem vai dar sequência na conversa. Né? Agora, o problema é, não purgou a mora e estamos fazendo os leilões. O que vai fazer com o resultado desse leilão? Vai interferir nos demais codevedores das independentes obrigações, apesar da solidariedade? Né? Então, por isso que eu acredito que, ao mexer nos efeitos da alienação fiduciária, que não é o essencial você não pode mudar mesmo por conta da tipicidade, você acaba tendo uma alteração que é tanto da obrigação principal, porque você vai alterar obrigações, aquelas obrigações que são independentes a princípio, com o reflexo do resultado da alienação fiduciária. Isso é automático. Anteriormente ao resultado. Então, mas por isso que eu não consigo separar a alienação fiduciária. Consolidou a propriedade,
os contratos estarão sem garantia. Se estão sem garantia, eles serão executados judicialmente. Já pode, antes do leilão, já pode começar a execução. Certo? Tá? Agora, o resultado do leilão será utilizado para quê? Eu, evidentemente, acho que nenhum banco devolveria esse dinheiro, não. Vai ser utilizado para quê? Vai ser utilizado para quitar parcialmente os contratos. O Jorge não está conformando com essa ausência. Tudo previsto no contrato. Todo previsto Então, no mas- contrato. então, Minuciosamente previsto. Mas por isso que você está mexendo na garantia. Não, Porque se você executou individualmente, você está gerando reflexos coletivos para aquela garantia. E aí os reflexos, você está mexendo na garantia. não, os reflexos estão lá, E é no possível. contrato Não, mas eu de acho que assim, negócio. eu acho que no ponto de vista prático, a gente está falando a mesma coisa. Na prática, a gente está falando a mesma coisa. O que eu estou só diferindo de você, Maurão, é o quê? É a forma com que você vê. Você vê só mexendo no contrato principal, eu vejo mexendo também automaticamente, reflexamente, concomitantemente na alienação fiduciária. Se você Essa é a colocar diferença. uma cláusula dessa na alienação fiduciária, você vai ter problema para executar. Você vai ter problemas sérios para executar. Mas Então, a obrigação principal com esse reflexo na alienação também. Porque não importa, na minha forma de ver, não importa no tópico do contrato onde esteja. Ela vai interferir na alienação fiduciária. que tópico do contrato? Qualquer que seja. Então, você pode ter um tópico específico da garantia alienação fiduciária. Aí você colocou num outro tópico esses reflexos. Não importa, ela está mexendo com a alienação fiduciária. Então, temos dois contratos. Um é o de alienação fiduciária, um é o contrato de negócio. Eles Sim. podem ser feitos separadamente ou pode ser feito num único instrumento. Mas serão dois contratos. E cada um tem que respeitar as definições legais. Mas uma cláusula necessária nesse caso aí é de que a quitação se restringe àquela obrigação que foi executada, para não se estender às outras, porque ela está garantindo todas. É verdade. Então, mas agora, o que acontece é que agora já não tem mais quitação. Certo? A partir da 13.411. Só tem quitação no contrato de alienação fiduciária de crédito habitacional. Não é nem de crédito imobiliário. Não, aliás, essa habitacional. é uma confusão que o Mauro já tinha trazido em outro episódio e que você falou muito bem. A gente teve uma palestra do Mauro que eu acompanhei agora recentemente, que ele falou lá no primeiro simpósio de direito sobre leilões da OAB Jabaquara, e você distinguiu muito bem, né, o que gera quitação, o que não gera quitação do valor que ainda está em aberto daquela obrigação garantida pela alienação fiduciária. Né? Isso é importante. São aqueles privilégios que a lei estabeleceu para a aquisição da habitação. Isso, exatamente. É o próprio sentido, né? É manter aquela situação lá do início de 1997, que era Só para a alienação fiduciária para crédito habitacional, tanto por tanto, não é? Porque na alienação fiduciária, eu canso de dizer isso, não tem como dar prejuízo, certo? Por quê? Porque o credor, ele escolhe o imóvel, certo? Ele avalia o imóvel. Do jeito que ele quer. Ele estabelece cotas, ou seja, só financia 60%, 70%, certo? E ele só dá crédito até o limite da sua capacidade financeira, independentemente do valor do imóvel. Então, só se ele for muito estúpido para fazer o contrato, para ele ter prejuízo, não é? Verdade. Ou, no caso de uma tragédia ali, não é? Pegou fogo, ou foi inundado, essas coisas. Força, Marlon. Eu me permito estender essa estupidez para quem adota a hipoteca ainda com direito real de garantia. Que vai voltar agora, porque a Lei Geral de Garantias trouxe uma refrigeração, uma renovação, não sei como que a gente pode chamar aqui, né, uma renovação da hipoteca, né? Então aliás, a gente pode voltar num episódio aqui para falar de hipoteca, né? A Interessante. possibilidade da execução extrajudicial é uma vantagem, né? Mas nenhuma é como tirar o bem do poder do devedor. Super garantia, né? Não, Como super foi garantia. definido Ele lá, disputa com crédito. super garantia. Tirando o que a gente espera que o STJ define, que é a possibilidade de penhora do próprio imóvel em débitos de condomínio.
né? Que é o que é outra temática interessante aí que aí vai relativizar para essa super garantia aí, né? Aí esse vai ser um ponto interessante. Não, Porque- na verdade, ela está dizendo que a obrigação própria terreno se aplica também se cobra também do credor fiduciário. Isso. Sim. É isso que Que ele é, está dizendo. que é importante. Não muda a estrutura da alienação. Não Só que ele fica com aquela obrigação de pagar dívida. É que na ordem de pagamento de credores, o credor fiduciário ele perde para IPTU e condomínio. Então ele pode aí, nesse caso, ele pode ter esvaziado a garantia em razão das outras obrigações preferenciais. É nesse sentido que eu quis trazer, né? Porque Não, é realmente, o que- importante, é importante. é Em importante. razão da sua própria incompetência. Incompetência de não fiscalizar Exatamente. como você falou, da proporcionalidade do credor fiduciário, fala assim, não preciso porque dá pouco problema, então eu nem vou fiscalizar esse contrato. É. Aí ele assume Não, e da interpretação que responsabilidade. se tinha da lei, né? A lei dizia assim, a responsabilidade é do devedor fiduciante. Sim. Então é dele, não é minha. Pra que eu vou me meter nessa Não é? história, né? Certo. Bom, pessoal, olha só, meu, que episódio maravilhoso. Olha, eu fico cada vez mais feliz, Mauro. Deixa eu finalizar. Claro, Só uma coisa. Nós discutimos, mas não falamos, não concluímos a questão dos diversos devedores. Eu não tenho certeza se é possível, não. Mas eu trouxe a questão exatamente por isso, né? Não tenho certeza nenhuma. Nós discutimos as possibilidades de se fazer contratualmente, de se resolver contratualmente. Agora, se a lei autoriza isso, é uma questão que nós precisamos pensar. A gente veio para Mais confundir, não para profundamente, explicar, né? Não, e aquela dos vários credores de obrigações diferentes, né? Vários credores, e eles aparecem no registro de imóveis. O oficial pode registrar aquilo ali, mas vai dar no quê? O que vai acontecer com aquele contrato lá? Porque eles não têm previsão nenhuma. Todas as cláusulas são da lei depois. Nenhuma cláusula especial por causa da situação especial. Eu acho que o problema é que o papel aceita tudo. Aceita. E aí acaba aceitando situações que... Contratos cada vez mais complicados. Mas por isso que o doutor falou uma coisa, doutor Narciso, que eu acho que é importante. E aí vai para o profissional de direito, que vai analisar um contrato, que vai elaborar, vai construir esse contrato. É pensar na execução do contrato. Porque assim, é muito bonito falar assim, tem uma garantia de 1,5 bilhão, tem credores, tem um credor, tem devedores múltiplos, aqui 50, isso, aquilo, mas a execução, como que se dará? É um problema que não se pensa efetivamente. E é importante porque não tem juiz. Sim. É o registrador do registro de imóveis Sim. que vai presidir aquele processo. E depois cai no leiloeiro. Vai cair para mim e eu vou elaborar esse edital de leilão. E tudo bem que eu vou falar, deposita na conta do credor fiduciário. Aí o Mauro vai falar que não tem que repassar para ninguém, né? Não falei isso, não. Falei que a lei não. Eu sei, tô brincando com você. E nenhum banco faz isso. Devolve. Nos pequenos casos, aqui nos grandes casos, a coisa muda de figura. Sim, claro. Não é? Mas numa retomada de um imóvel lá, de um pobre coitado, né? O cara devia 40 mil, foi vendido, foi incorporado pela metade do valor de avaliação, 50 mil, tá? Então a rigor deveria devolver 10, não é? E não devolveu. Mas a lei não diz. A lei não diz, o banco não devolve. A lei de alienação fiduciária pode não dizer, mas eu acho que a gente tem fundamentos em outros ordenamentos para justificar. Então, para nem precisar ir buscar, eu sou mais. Eu tenho um pouco. Ainda mais se aplicar o direito do consumidor, que não é absoluto, a gente sabe disso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em eventual alienação fiduciária. Não estou falando que aplica em qualquer caso, porque também seria leviano da minha parte. Mas olha só, eu acho que a gente tem temas para outros episódios, né? Queria agradecer muito aqui, Dr. Narciso Orlandi Bruno, Neto, desculpa, nossa, até me. Bruno aqui, Dr. Narciso Orlandi Neto, obrigado pela presença, pela participação, foi uma honra ouvi-lo, né? E assim, o doutor trouxe questionamentos que fazem a gente pensar e a gente não tem resposta, a gente só tem opiniões, né? Claro, que com fundamentos, e essa divergência de opiniões é muito importante também, né? Obrigado. A gente não tem certeza de nada por enquanto. Eu estava pensando, né, puxa vida, essa lei 9.514 já está na praça faz 27 anos. E ainda se discutem cláusulas da lei. Está certo que ela foi alterada.
Mas aí, depois eu continuei o pensamento. A Lei 4.591 é de 64 e ainda tem artigo que é discutido na jurisprudência, no STJ, no Tribunal de Justiça. Então não estamos fazendo nada de excepcional, né? Não mesmo. Não. Nossa E ignorância nós tem estamos fundamento. numa fase de grande criatividade dos nossos advogados, nossos juristas, não é? Então você vê as pessoas escrevendo coisas, você fala, mas não é possível o cara escrever isso. E ele escreveu uma série. Por isso Ele que eu começa a ficar discutindo aquilo, daqui a pouco é mais ou menos como... Então, mas por isso que a responsabilidade de escrever é muito grande. Né? Ela tem que estar embasada, ela tem que estar muito bem calcada em princípios, em vertentes, porque eu acho que é o ponto de qualquer escritor poder... Você pode defender qualquer ponto de vista, como aqui a gente tem vários, mas você tem que ter um fundamento e tem que ter a responsabilidade pela sua atuação. Intelectual. Lógico, total. E assim, não tem certo ou errado, mas você vai ter caminhos que vão ser mais consolidados ou não, e aí vai depender muito da jurisprudência, outras questões. E eu queria aqui fazer mais uma vez, né, Obrigado. aqui a forma de divulgação aqui do livro do Dr. Narciso, registro de imóveis, uma carta de princípios, pré-anotação, dúvida, matrículas, nulidades. É um livro com alienação fiduciária também, aqui a adjudicação compulsória, uso capião extrajudicial, execução extrajudicial de hipoteca já, com base na lei das garantias, né, doutor? Da alienação fiduciária, eu menciono algum episódio, alguma coisa assim, não trato especificamente da alienação fiduciária. Na maravilha. Tem tanta obra já boa como a do Mauro aí, eu acho que eu não teria nem espaço para escrever sobre isso. Mas está bem atualizada com o marco legal das garantias, tá? A vantagem que eu tenho, se isso pode ser vantagem, é que eu tenho um grande laboratório à disposição. Porque como nós temos assessoria para os cartórios, eu recebo os contratos. Sim. Então o laboratório é muito grande. E dessas consultas resultaram muitas opiniões que eu coloquei no livro. O nosso escritório tem 20 anos, 21 por aí. Eu acho que nesses 20 anos nós já respondemos mais de 20 mil consultas Que de maravilha. registro de imóveis. Que maravilha. Então, Não, isso essa experiência... tremendo no laboratório, né? Claro. É a nossa vantagem. Não, e construir uma obra calcada em casos práticos, né, em vivência, escrever é diferente, né, porque a gente tem às vezes muitos teóricos que ficam só na teoria, né, por exemplo, esses modelos de contrato de alienação fiduciária que eu trouxe hoje, são contratos que eu vi, eu não inventou, né? Não. Eu vi esses contratos na minha mão. Que maravilha. Então, muito obrigado. Então, fica a dica para você, advogado, comprar essa obra incrível aqui de registros de imóveis do Dr. Narciso Orlandi Neto. Obrigado mais uma vez. E, doutor Bruno Drummond Group, obrigado pela presença, obrigado por estar aqui, pelas contribuições de ambos, né, na Ad Notário, que são impagáveis, fantásticas. Muito obrigado pela participação. Obrigado. E agradecer também o grande amigo, o Dr. Mauro Antônio Rocha, aqui, idealizador, presidente que está comandando tudo da Ad Notário. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com o Dr. Narciso, com o Bruno. E não posso deixar de falar, né? Pô, alienação fiduciária de bem imóvel. Tem que falar, tem que falar. Mauro Antônio Rocha, segunda edição, também super atualizada. E uma opinião abalizada também na prática, né? Porque quanto que o Dr. Mauro trabalhou com o contrato de alienação fiduciária. Quantos contratos passaram pela tua mão até hoje, Maurão? Milhares, né? Com certeza, milhares. A experiência de... Não, e a implantação da Lei 9.514, como eu disse, aconteceu na Caixa, onde ele estava. Sim. No momento da implantação da lei. Com certeza, não. Por isso que eu digo que, apesar dele não ser o pai diretamente da lei, mas da aplicabilidade, né, da aplicação, com certeza ele foi disruptivo na aplicação da Lei 9.514 de 97. Então fica a dica aqui, editora Mizuno, para você adquirir aqui essa obra do nosso Mauro Antônio Rocha. E com isso,
Olha só, não é associado ainda? Entre lá, www.adnotari.org.br. Benefícios incríveis para você que é associado. Cursos, palestras, grupos de discussão, núcleos temáticos que são incríveis para você aproveitar. E não segue a gente ainda no Instagram? Vai lá para nossa rede social, @adnotari. É isso aí, muito obrigado por hoje. Obrigado, foi Jorge. fantástico. Obrigado. É isso aí, bora lá, bora que dá. Abraço para todos vocês. Até mais, até o próximo episódio.